mais feliz de estar com vocês aqui toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar de um outro tema, que não é exatamente inteligência artificial. É um tema que muitos professores começaram a me pedir, que é falar sobre design de apresentação e por que esse tema veio à tona, né? Porque alguns professores começaram a me falar assim: você podia nos ensinar, os seus slides são tão bonitos, como é que você faz os slides? Eu falei, vamos lá então, vamos mudar um pouquinho, porque a ideia aqui na comunidade é levar conteúdo para vocês, não só sobre inteligência artificial, mas que a gente tenha diversos conteúdos diferentes aqui na comunidade, para que a gente possa munir vocês, professores, de muitas ferramentas e muita informação para produzirem aulas cada vez mais inovadoras, mais encantadoras e que realmente transformem as suas aulas. Eu realmente fico muito feliz. Convido vocês sempre... Espera aí, só um pouquinho. Convido vocês sempre a compartilharem os conteúdos de vocês, compartilharem que vocês estão aqui, né? Isso é muito importante para mim. Só um minutinho. Agora vai. Quem quiser também pode me marcar lá no Instagram, é @BeatrizBonadimã. Só vocês me acharem lá pelas redes sociais. Eu gosto de dizer que eu fico amiga de todo mundo que me marca lá, porque a gente normalmente começa a conversar e bater um papo. Muito bem, professores, então vamos lá ao conteúdo de hoje. Eu vou falar sobre realmente uma introdução ao design de apresentações, pontos importantes do design de uma apresentação, para ter uma apresentação que realmente vai gerar curiosidade, aquela apresentação que brilha os olhos, que vocês olham e falam, uau, que apresentação bonita, que foge do tradicional. E quando a gente está falando de apresentação, eu preciso retomar e relembrar vocês o porquê que hoje nós estamos cada vez mais encantados com o visual das coisas. Isso tem a ver com o nosso processo evolutivo, com as transformações geracionais que nós temos. Porque se a gente for olhar as gerações, quando a gente chega, quem já viu essa aula de geração, se não viu, tá lá no canal do YouTube, também uma aula que eu falo sobre as diferenças de processo de ensino e aprendizagem de cada geração. Que nós temos a geração Baby Boomer, os 60 a mais, nós temos a geração X, que é quem está entre 45 e 50, geração Y, geração Z, geração Alpha e a geração Beta, que nasceu a partir de 2020. Hoje, nós temos em massa no ensino superior geração Z, no modelo EAD nós temos geração Z e geração Y, e no ensino básico nós temos em massa geração Alpha. E quando a gente fala de design, de beleza, eu vou perguntar aqui para vocês, se vocês forem numa padaria e tem dois bolos, tem uma nega maluca mais ou menos, né, ou um bolo de chocolate, que é um bolo de chocolate, mas tem um outro do lado que é um bolo de chocolate com cobertura, redondo, bonito, que você olha, tá brilhando aquela cobertura. Qual vocês comprariam? Comentem aqui para mim. O bolo 1, que é o bolo que é só o bolo, não tem cobertura, não tem nada. Ou o bolo 2? Mesmo que o bolo 1 talvez fosse muito melhor que o bolo 2. Todo mundo compraria o bolo 2. Por quê? Nós somos vítimas. Né? Olha, a Ana colocou. Eu compraria o bonito, claro, o bolo 2, com certeza. Professores, o nosso visual encanta nos primeiros segundos. E aqui eu não estou falando só sobre o visual de uma apresentação, é sobre o nosso visual físico também, tá? A roupa que a gente está vestindo. E ele é, sim, a primeira impressão. Tá? A não ser, claro, que a gente é aí um expert já reconhecido, né, por seus feitos na sociedade, né? Não precisa se importar tanto assim com roupa.
Mas nós, meros mortais aqui, a gente precisa ter o cuidado, porque a nossa apresentação faz parte do pacote de como as pessoas vão nos ver. E os nossos slides também. Os nossos slides dizem muito sobre nós, inclusive sobre o quanto você é inovador. Se você for numa apresentação e levar o seu slide no Canva, as pessoas já vão olhar e dizer, essa pessoa tem algo diferente. Se você levar no PowerPoint, no tradicional, fundo branco, letrinha Times, as pessoas vão pensar, lá vem mais do mesmo. É isso que eu ouço falar muito, professores, muito. Inclusive, o que eu mais escuto as pessoas falarem é sobre as minhas apresentações. E eu gosto muito, e eu estudei muito para isso também. Então, o que é o design de apresentação? É a arte de criar visualmente, né, slides, materiais de forma que se transformem, né, em um visual atrativo, um slide informativo e com uma comunicação eficaz. Então, não é só sobre as cores que o teu slide vai levar, é sobre ele ser um slide que visualmente está bonito, ele ser informativo e que ele tenha uma comunicação que realmente chegue ao que você precisa, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, inclusive, psicologia das cores. E falando sobre os princípios do design, a gente precisa ter equilíbrio, distribuição harmoniosa dos elementos visuais. E por que a gente tem que ter equilíbrio? Porque a gente precisa considerar que a gente tem diferentes perfis de aprendizagem. Nós temos uma aula sobre perfis de aprendizagem também. Nós temos aquele indivíduo que ele é auditivo, então, para ele não faz tão sentido ter um slide maravilhoso, porque ele precisa ouvir você. Nós temos o indivíduo que ele é visual, ele precisa olhar para o slide, ele precisa olhar para o palestrante, para a boca mexendo, para o professor. E nós temos aquele indivíduo que ele é sinestésico, que ele precisa ver um bom slide, ouvir uma boa fala e escrever. A maioria das pessoas na sociedade são sinestésicas, precisam ver, ouvir e escrever. Então, sim, nós temos a autorresponsabilidade de levar também um bom material visual para os nossos estudantes. Então, sempre um equilíbrio, contraste, então, destacar os elementos importantes. Vejam o que está acontecendo aqui. Princípios básicos, está com negrito. Equilíbrio, contraste e ênfase, tá? Em negrito também, né? Ênfase, dar ênfase e atenção nos pontos chaves da sua apresentação. A apresentação não é para encher. A gente tem já aquele mente, não pode ter muito texto, mas tem coisas que tem que ter texto, mas tem que ser em equilíbrio. Vejam aqui, se vocês agora taparem essa parte do slide que está escrito, se vocês olharem só para a imagem, o que vocês vão ver? Só na imagem, vocês vão ver equilíbrio de cores, vocês vão ver contraste, tá? Tem cores mais escuras, tem cores que chamam mais atenção, e também tem ênfase às cores aqui. Né? Então, vejam que a imagem, o visual também importa quando a gente está falando de uma apresentação. E aí a gente entra na parte da psicologia das cores, na teoria das cores, né? Porque sim, professores, tem cores para tudo. A paleta de cor é muito importante para quando você vai escolher a sua apresentação. Então, aqui, isso não só uma apresentação de slides, tá? Uma apresentação visual de vocês, tá? Você pode escolher as cores. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma palestra, de preferência não usar, dependendo do que você quer passar, não utilizar roupas pretas, tipo a blusa preta. Por quê? Porque ela traz muito essa questão do mistério, de ser muito sofisticado, de uma elegância maior, tá? Nunca usar vermelho, então, porque normalmente você quer, numa aula, aproximar do teu estudante, que o estudante se sinta mais próximo de você. Vou dar um exemplo para vocês, que tudo precisa ser intencional, tá? Normalmente, eu não uso preto nos eventos que eu participo, exceto quando eu tenho intencionalidade.
A última palestra que eu fiz no início desse mês era uma palestra para médicos, falando sobre inteligência artificial. Como eu queria passar muito essa questão da formalidade, enfim, da sofisticação, eu fui de roupa preta. Também no ano passado eu dei uma palestra para empresários, fui de roupa preta, porque eu precisava passar algo além para realmente eu ter respeito daquelas pessoas, e a cor influencia em tudo. Olha só, o azul, confiança, profissionalismo, estabilidade, lealdade. O branco passa luz, pureza, bondade. O amarelo, vocês já viram que todos os restaurantes têm algum tom de amarelo? Vocês já perceberam isso? Porque o amarelo, sim, ele está muito associado à fome, a estímulo... Opa, peraí. A estímulo da fome. Então, o amarelo é uma cor muito usada em restaurantes. Verde, associada à prosperidade, clareza, né? Então, também é uma cor legal para estar utilizando. Deixa eu ver se eu consigo. Não está deixando, peraí. O vermelho também não é uma cor muito boa, porque ele tem uma relação muito íntima com amor, com energia, com ação. Cinza, compromisso, neutralidade, autoridade. Então, se você quer ir numa palestra, se você quer ir numa aula, que você quer passar autoridade, o tom de cinza vai te ajudar com isso. O dourado traz muito do sucesso, da riqueza. O roxo, poder, nobreza. E o rosa traz muito aquela questão da sensibilidade, do amor, da inspiração. Então, vejam que é muito importante a gente também olhar para as cores. E as cores influenciam, sim. Tá? Se um dia você está triste na sua casa, experimenta colocar uma cor vermelha, ou não precisa nem roupa. Vem no teu celular, no teu computador, coloca um fundo vermelho para você ver o que acontece. Automaticamente o teu cérebro já começa a mudar o estado emocional dele e você começa a animar mais. Por que o dia de sol todo mundo fica feliz, aqui no sul em especial, e os dias nublados tem aquela questão de um dia fechado, de um dia mais triste? Tem a ver com o nosso sentimento associado à natureza e cores que a gente vai ter, e as cores, né, do meio ambiente, enfim, daquele momento. Além disso, a gente precisa olhar para a tipografia do teu slide, da tua apresentação. Então, a imagem da letra que você está usando também influencia sobre o impacto visual. Olha só nesse slide aqui, eu quis colocar cores, letras diferentes. Aqui é uma letra, aqui é outra, aqui é outra. Para vocês terem essa noção do quanto influencia. E aqui não só a tipografia, quanto ao tipo de letra, mas também ao tamanho. E vejam que o que é importante eu sempre destaco, tá? Então, a tipografia influencia na legibilidade e no impacto visual. Variação das fontes, tamanhos e estilos podem ser considerados para destacar uma informação importante. Sim, você pode e deve variar, tá? Variar na cor, variar no estilo e no tamanho. Por quê? O nosso cérebro, ele se concentra mais quando a gente tem quebra de padrão. Quando é tudo igual, fundo branco, a mesma letra, tudo alinhado, não muda nada, o nosso cérebro deixa de prestar atenção. Por isso que a gente tem que ter muita quebra de padrão. Quando tem quebra de padrão, o nosso cérebro volta a prestar atenção, ou ele presta atenção naquilo que tem a quebra de padrão. Como, por exemplo, eu acredito que todo mundo de vocês, todos vocês estão olhando para tipografia, que está numa letra muito diferente, tá? A Débora perguntou, posso quebrar o padrão com a tipografia? Deve, tá? Isso já tem inúmeros artigos científicos comprovando que a gente deve quebrar padrão com letra, com cor, com tamanho.
tá? Que é isso que torna um slide atrativo para as pessoas. Que aquele slide branco, tudo da mesma forma, faz com que as pessoas não prestem atenção no slide, porque o cérebro ele começa a acostumar, para ele é tudo igual, então ele deixa de prestar atenção naquilo. Aí nós entramos no layout e organização dos slides. Olha a quebra de padrão aqui. Vou voltar, ó, olha aqui. Tem amarelo, tem branco, tem preto, olha aqui. O teu cérebro já dá uma... Opa, o que tem de novo aqui? O que tem de diferente? Né? Quando a gente está falando de layout e organização de slides, considerar a hierarquia da informação, sempre a informação mais importante primeiro, tá? Evite sobrecarregar o slide com texto, isso eu acredito que todos vocês já têm esse conhecimento, tá? E use espaços em branco para focar a atenção, tá? Sim, isso é possível fazer. Imagens, animações, tudo isso vai quebrar padrão. Aqui trazendo um pouquinho do uso de imagens e gráficos, vejam o que eu fiz aqui. Tem figuras, tem letras destacadas, então, letras em tamanho maior, isso tudo faz com que o cérebro de vocês preste mais atenção. E vejam que a gente fugiu do normal, né, de ser um texto corrido. Temos 3 colunas. Então, ilustração científicas. As ilustrações detalhadas fornecem, então, uma compreensão clara para o nosso sistema nervoso, tá? Gráficos visuais, imagens, tudo que for visual também é muito atrativo. Por exemplo, você quer falar de uma estatística. Quando é números, quando é dados, se você colocar algo visual, sempre vai fazer total diferença. Então, sempre opte pelo visual, pela imagem e não pelo texto, tá? Quando você vai usar fotografia, de preferência, né, que sejam fotografias que transmitem realmente a realidade e a autenticidade e também originalidade, no caso. Tem que ter muito cuidado com fotografia, tá, professores? Muito mesmo, porque, inclusive, por isso que eu recomendo que, se for foto, vocês utilizem fotos que estejam no Canva, tá? Inclusive, o Canva é uma ferramenta gratuita para professores do ensino básico público. Então, é só entrar no Canva, ir lá em educação, fazer o cadastro, você vai economizar R$360, tendo acesso ao Canva Pro gratuito. Por que eu indico usar as imagens e as fotos do Canva? Porque lá, sim, são fotos para propaganda, digamos assim, né? E no Google, às vezes, pode aparecer imagens pessoais, e isso pode dar problema para vocês, tá? Dicas para criar slides impactantes, então. Sempre clareza, tá? Usar frases curtas, diretas, imagens relevantes, tá? Ter contraste visual, tá? E consistência visual também. Contraste e consistência. E olha aqui, né? Para as animações, né? A animação, você pode usar salto, transcrição, né? O zoom, para aumentar zoom, diminuir zoom, isso tudo gera quebra de padrão. Sempre que tem quebra de padrão, o nosso cérebro presta mais atenção. E tem mais. Quem aqui de vocês assiste ou já assistiu algum vídeo do TED Talks? Coloca um joinha aqui. Quem já assistiu? Ó, temos várias pessoas. Vocês sabem por que o TED Talks é de 20 minutos? Na verdade, a palestra é de 18 minutos, né? Vamos ver se alguém... Sandrine colocou que já assistiu vários. Por que eles são de 18 minutos? Porque o nosso cérebro, tá? Ele presta mais atenção quando a gente tem uma aula de até 20 minutos. O poder de concentração do nosso sistema nervoso é de até 20 minutos. Depois disso, eu tenho que ter uma quebra de padrão para ele voltar a se concentrar. Por isso que o TED é de 18 minutos, tá?
Essas animações são obrigatórias para criar slides interativos? Não, a animação não é obrigatório. É obrigatório tu ter quebra de padrão, de cor, de imagem, de letra, para que as pessoas prestem atenção no que você está falando. Senão, o teu slide não vai servir para nada. É isso mesmo, professores. Se o teu slide não tem quebra de padrão, é melhor nem levar o slide, porque as pessoas não vão prestar atenção no teu slide, a não ser que você aponte para o slide, senão elas vão prestar atenção só em você. E aí a responsabilidade para você fica muito grande, porque qualquer gafe o público pega. Agora, se você tem um slide, o público fica indo no slide, indo em você, fica muito mais fácil e mais leve para você fazer a sua apresentação. Além disso, professores, vocês precisam ter muito cuidado, tá, com a quantidade de conteúdo que vai ter. Por quê? Além dos 20 minutos que o nosso sistema nervoso ele é capaz de se deter àquele tema, nós temos a chamada memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, vejam que quando você passa esse conteúdo de 20 minutos, tá, ela vai para a memória de curto prazo. Agora, se a tua aula, se a tua palestra for de 1h30, 2 horas, e ela não tiver nenhuma quebra de padrão, quando termina a sua palestra, quando termina a sua aula, o indivíduo, o aluno, a pessoa que está te assistindo já não lembra mais o que ele viu lá no início. Por quê? Porque é memória de curto prazo. Ela é limitada. Tá? A memória de curto prazo é limitada. E nós precisamos transformar, para o conhecimento ser consolidado, memória de curto prazo em memória de longo prazo. Como é que a gente faz isso? Com repetição. Com repetição. A gente precisa que o conteúdo seja repetido para que ele se transforme numa memória de curto prazo em longo prazo. Memória de longo prazo é infinita. Professores, o que a gente viu hoje, então? Falamos sobre as cores, sobre o design, sobre quebra de padrão, o quanto é importante quebrar padrão para uma boa apresentação, que vocês devem utilizar o Canva, porque o Canva já tem algumas ferramentas prontas. Eu vou abrir o Canva agora e vou mostrar algumas estratégias para vocês, que aí vocês vão entender por que eu gosto de compartilhar algumas coisas com vocês. Muito bem, vou abrir o meu Canva rapidinho. Para quem não sabe como se cadastrar como professor de escola pública, é só vocês virem aqui, precisa entrar no Canva, vir aqui em Educação, se cadastrar como professores e escolas, ele vai pedir alguns dados seus, tá? E aí você consegue acessar. Ele vai pedir para que você comprove, né? Os nossos estudantes, todos eles, independente de escola pública ou privada, têm direito, tá, ao Canva gratuito, tá? Precisa também fazer o cadastro aqui, ok? Professores, então, por que eu gosto muito do Canva? Quando você vem a apresentação, criar a apresentação, eu gosto já de ir aqui buscar uma apresentação. Por exemplo, eu quero fazer uma aula de ciências. Ele já vai me trazer aqui várias opções, tá? Deixa eu só vir aqui, peraí. Então, eu abri uma apresentação aqui para criar uma apresentação, eu já venho aqui, clico ciências, em design, né? Ele já vai me trazer umas aulas pré-prontas muito legais, né? Olha só, aqui tem sobre algumas coisas sobre os planetas, olha que bonito. E você sim pode já utilizar esses pré-prontos e só adaptar os textos. Algo sobre matemática. Ó, já tem aqui alguns slides pré-prontos. Olha esses números aqui, que legal. Olha que massa. Tá? Vamos ver outro sobre empreendedorismo. Ele já traz aqui, ó, slides pré-prontos, e isso é muito bom para nós, porque
economiza muito do nosso tempo. Hoje a gente já tem, sim, ferramentas de inteligência artificial como o Gama, que fazem os slides para nós. Né? Mas aqui também conseguir otimizar utilizando o Canva é uma boa pedida. Outra coisa bacana que tem aqui, professor, tá? É que você pode, digamos assim, que você tem um PDF e você quer transformar você tem um PowerPoint antigo, uma aula antiga tua, e você quer, né, trazer ele aqui para o Canva para melhorar a aula. Você pode fazer isso, tá? Você vem aqui nos uploads, tá? Você vai carregar o seu documento, depois você vem em projetos e as aulas vão estar aqui, tá? O que está em PowerPoint. Então, você salva o teu slide, precisa garantir que o teu slide está em PPTX. Você vai ali em upload, sobe, faz upload, depois vai em projeto, todos os teus slides vão estar no Canva. Aí você pode usar um design de que ele esteja, um design pronto aqui para adaptar a sua aula que está em PowerPoint, tá? Então, vocês podem utilizar também essa ferramenta aqui de subir as aulas de vocês, que já são aulas antigas e que estão em PPTX, né? Que estão em PowerPoint. Professores, como sempre, então, 20 minutos da nossa aula, agora eu vou abrir para perguntas. Eu sei que tem várias pessoas que mandaram mensagens aqui, eu vou responder vocês. Vamos ver. Olha, Cláudia Moreno está usando o Tactic. Muito bem, Cláudia. Parabéns por estar usando uma ferramenta de inteligência artificial. Tá? A Érica perguntou, essa opção também são para professores de universidade pública? Érica, então, olha só. Até final do ano passado, todos os professores que eu indicava para ter a opção gratuita, conseguiam, tá? Universidade pública, até universidades comunitárias, o pessoal conseguia fazer o cadastro. E agora o pessoal não está mais conseguindo, tá? E aí eu fui ler as regulamentações e eles estão lá, assim, só escolas no ensino básico públicas. Não custa tentar, tá? Não custa tentar. Eu sempre falo, tenta. O sim você já tem, basta procurar, tá? Daqui a pouco, se não vai conseguir, eles vão te mandar uma mensagem, eles vão te responder, tá? Mas até onde eu sei, no momento, eles não liberam para universidades, tá? Mesmo pública ou privada, somente para escolas de ensino básico pública, tá? A forma de comprovação é simples. Tem que comprovar algum vínculo, tá? Pode ser o contra-cheque, pode ser contrato, pode ser a folha de pagamento, né, que é o contra-cheque. O Álamo disse, vem da aula durante o intervalo do cafezinho. Muito bem, o Álamo sempre presente aqui. Pessoal, perguntas. Então, a gente falou uma introdução a design, algumas coisas que vocês precisam cuidar, que é as cores, essas quebras de padrão. É muito importante para os alunos prestarem atenção. Até mesmo fazendo uma apresentação, coloca um vídeo, coloca um meme no meio. Isso vai fazer com que o cérebro dê uma resetada e volte a apresentar melhor. Volte a prestar atenção. Professora, sou aluno dos cursos de IA para professor e consigo acesso gratuito ao Canva? Eliana, parabéns por ter adquirido o curso IA para professores. Realmente é um curso que está incrível e extremamente prático para vocês utilizarem. Aluna do doutorado. Sim, aluno de doutorado também consegue. Qualquer aluno consegue, tá? De graduação, de pós-graduação, é só tu pegar o documento que comprove que você é aluna, ir lá em cadastro para aluno e enviar o documento, tá? Para alunos é independente. No caso de alunos, você pega o documento e você precisa acessar com e-mail institucional. Eu imagino que você tem um e-mail, né, institucional, e aí você acessa. A Débora perguntou, queria saber mais sobre hierarquias das informações. Débora, sobre a hierarquia das informações, é você que vai elencar,
tá? Por exemplo, você está num slide, o que você quer que naquele slide o teu público, seja ele um estudante, seja ele uma palestra, seja ele uma banca de defesa, por exemplo, o que você quer que chame a atenção do teu público? O que é mais importante para o teu público? Isso sempre vem primeiro e maior. Aí depois o restante. Tá? E aí é você que vai eleger de acordo com o que você quer transmitir para aquele público. Ou muitas vezes, eu tenho confiança em falar deste tópico. Então você foca, você dá hierarquia para aquele tópico. Ele vem primeiro. A Eliana perguntou: como funciona o GPT-0? O GPT-0 é uma ferramenta de verificação de inteligência artificial. Tá? Você pega um texto, ele é gratuito, coloca o texto lá e ele vai te dizer a porcentagem que aquele texto tem de uso de inteligência artificial. Érica, parabéns por ser aluna do curso de IA. Seja bem-vinda aqui também. A Antonina perguntou sobre o Gama, app gratuito. Tem limite de apresentação para serem criadas? Como conseguir expandir a quantidade de apresentação? Antonina, o Gama tem limite, sim, tá? Inclusive, eu fui uma das que mandei e-mail para eles falando que seria interessante eles liberar mais apresentações para nós, especialmente para os profs, né? Porque nossa, os profs é uma mão na roda, e quando a gente está falando de educação, é tão importante a gente inovar, ter coisas diferentes. O limite do Gama são 10 apresentações, tá? E aí depois você teria que pode aderir à versão paga, tá? A versão paga dá uns R$30 mensais, tá? 32, se eu não me engano. A Plus, não a Pro. Ou é ao contrário? Porque tem duas versões. Tem uma que é tipo R$600 por ano, que eu não recomendo, tá? E a outra que dá uns 300 e pouquinho, que é a que eu sugiro, que eu acho que é ok, porque dá 30 e poucos reais mensais. Caso você não tenha condição, tá? Eu não acho a melhor escolha, mas você pode criar outras contas com outros e-mails, tipo do amigo, da filha, do tio, do primo. Tá? Eu não recomendo, porque eu acho que, pelo menos, eu uso o Gama demais e eu acho que ele nos ajuda muito. Mas é uma possibilidade, tá? A Mônica Almeida pediu: olá, alguma indicação para criar avatar? Para criar avatar, talvez o melhor que tenha hoje, o próprio Leonardo, tá? Meu Deus, Midjourney também dá para criar, porque eles têm uma versão para criar avatar, tá? E eu gosto, tá, Mônica? Dependendo do que você vai trabalhar com os alunos, pedir para eles criarem qual seria o personagem deles para aquela atividade. E eles podem criar no próprio Canva, na inteligência artificial do Canva aqui, ó. Vou até compartilhar com vocês, tá? Ó, é só vir aqui, desce, vem aqui em aplicativos na esquerda de vocês, aí vem aqui em mídia mágica, e aqui, ó, vocês podem colocar, criar um avatar de uma menina usando vestido e asas. Sei lá, eu chutei, tá, pessoal? Gerar imagens. Eu acho legal quando a gente estimula os nossos alunos a serem criativos, a tirar da cabeça deles o que representaria um avatar teu. Olha só como ele criou. Olha que bonitinho que ficou. Gostei. Isso que eu dei um prompt bem simples, né? Por que não criar? Não sei se é isso que você deseja também, mas, Mônica, mas é uma possibilidade, já que o Canva é gratuito para os nossos estudantes. É só descer em aplicativos e encontrar o Mídia Mágica. Ana Custódio, no caso de professor, precisa usar e-mail institucional? Não precisa, Ana. Tá? Não precisa. Você tem que comprovar que você é professora.
Até porque a maioria das escolas, muitas escolas, não tem e-mail institucional. A Antonina perguntou sobre a quebra de padrões para os slides tornarem-se mais atrativos em relação à apresentação formais, como a defesa de TCC, entre outras. Já é permitido ou recomendado? Antonina, entre ser recomendado, sim, muito, demais, tá? É permitido, depende da banca, tá? O que já se sabe, o que tem estudos, inclusive, mostrando, é que aquele slide, PowerPoint, padrão, branco, letra Arial, tamanho 20 e poucos, já não funciona mais. Aquilo é tradicional, a gente quer ver coisas inovadoras, coisas dinâmicas, e no meu ponto de vista, também como banca avaliadora de mestrado e doutorado, inclusive amanhã eu tenho uma banca, eu olho para isso, a capacidade criativa do indivíduo inovar na sua apresentação. Porque eu acho que nós, professores, quando a gente olha para o desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos alunos, isso também tem que ser avaliado. Será que ele fez sempre do tradicional, igual a todo mundo? Ou ele teve coragem e ousadia para ir lá e fazer um slide diferente? Eu acho que isso impacta muito na nossa visão também como professores, né, quando avalia uma banca dessas. Então, vai muito de realmente, ou, por exemplo, se você que vai defender um TCC, uma banca de mestrado, doutorado, você saber se a tua banca é aberta a esse tipo de ação. Porque, por exemplo, se eu fosse numa banca e eu sei que a banca não quer nem saber, eu manteria o tradicional. Talvez eu daria uma pitadinha de umas coisas bem de leve, né? Mas tu não tem por que tu ir correr contra, né? Ir contra a maré se a banca não quer. Agora, se a banca deixa livre, eu acho que tem que ousar e criar e fazer diferente e arrasar. Mais perguntas, profs? Fico feliz que tem muita gente que vem para cá, que são profissionais, professores que estão fazendo o curso Inteligência Artificial para Professores, que é um curso comigo e com o Magno Maciel, que é o cientista do ChatGPT, da OpenAI. Débora, fique à vontade. Bia, eu não sei se no teu canal ou você recomenda em algum canal do YouTube, alguma coisa assim, um curso de Canva. Eu tenho várias aulas no meu canal, que é Canva para Professores, tá, Débora? Eu acho que já atende direitinho ao que vocês precisam, mas olha, vou te falar que é uma coisa que já me pediram para mim fazer, tá? Eu tenho um curso de ferramentas Google que eu vou lançar em breve, com um valor assim muito simbólico, porque eu vejo que é uma necessidade dos professores, mas é uma coisa que eu já pensei também fazer com um valor simbólico, assim, porque muitos professores me perguntam sobre ferramentas Canvas, mas já tem no meu canal. Eu vou até pegar aqui e vou colocar o link para vocês. Espera aí. Porque o que acontece? A minha principal dificuldade é como o design dele é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a usar. É como tu fez o avatar ali, a gente não está acostumado a ir achar um aplicativo dentro do programa para fazer, entendeu? Tá. Então ele tem um design, uma apresentação muito diferente do que a gente está acostumado. E isso que me pegou mais, assim. Sim. Você não sabe onde catar as coisas. Eu imagino, mas ó, eu já até vou compartilhar aqui, ó, porque aqui já tem uma aula minha, ó, que é Canva para professores. Essas aí eu já vi também. Mas de vez em quando ainda fico, tipo, mas assim, é a uma gente boa. não conhece todas as funcionalidades mesmo, né? Sim. E realmente, o Canva, ele é muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, a própria inteligência artificial do Canva cria plano de aula. É muito simples, é bem simplificado, mas ele cria. Né? Lá no Google Documentos ele faz. Ó, vou até mostrar rapidão para você. Ó, deixa eu só abrir. Deixa eu iniciar aqui. Se eu venho aqui em documentos, deixa ele abrir o documentos aqui.
Ó, se eu venho aqui em abrir documentos, né? Eu venho aqui, eu clico em mais. Ó, se eu clico aqui em mais e eu vou em texto mágico e falo assim, ó, faça um plano de aula para a disciplina de matemática, quarto ano, e inclua os códigos da BNCC. Só para, ó, sim, pessoal, bem simples, né? Isso nem é um prompt, só para vocês verem como ele faz. Tá, ó, aqui mesmo ele já cria, ó. E aí vou deixar ele criar tudo para vocês aqui. Ele dá os códigos da BNCC, dá tudo. O ChatGPT também dá, tá? Aí você vem em inserir, tá aqui, ó, o texto tá pronto. Dá para criar texto, dá para criar muita coisa aqui. E é uma das funcionalidades que às vezes as pessoas não sabem que o Canva tem. Então, essa tua pergunta é uma coisa que eu já vinha pensando e realmente é algo que eu acho que faz total sentido. Quem está na minha mentoria tem aula de Canva, inclusive eu já fiz 2 aulas de Canva lá. A gente está com problema agora de acesso, mas quem faz a mentoria Professor Inovador, que inclusive a próxima turma é em maio, tá? Tem acesso a aulas exclusivas de Canva também. Carla, eu já vou passar para ti, eu só vou responder a Cláudia. A Cláudia perguntou assim, Beatriz, quando trabalhamos vídeos, temos algumas